A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Que alegria poder retornar aqui a esta casa. E já no início do ano de 2024, para mim é motivo de alegria estar aqui, revendo os irmãos. Eu já quero agradecer, pastor Emerson, pela confiança mais uma vez de permitir que nós estivéssemos aqui para poder falar um pouco da palavra do Senhor. A irmã Tássila que nos fez o convite e também muitos outros irmãos e irmãs, né, que a gente já fez um elo de amizade aqui na Terra Moura. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de poder retornar aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto você localiza aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, eu quero estar lendo no tema desta festividade. E desde já eu quero pedir aos irmãos que não esqueçam de nós em vossas orações, porque nós somos carentes da oração da igreja em nosso favor. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, e estaremos lendo até o versículo de número 8. Se você encontrou o texto, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiram juntos. Somente até aqui os irmãos tenham liberdade de se assentar. Se você desejar, pode continuar com a sua Bíblia aberta, para que possamos meditar nesse texto. Gênesis capítulo 28 é um texto muito conhecido, que é contado histórias a respeito dele nas lições de escola bíblica dominical, onde vai nos apresentar a história onde o Senhor Jesus vai pedir Isaque, o único filho de Abraão, em sacrifício holocausto. Mas é bom que nós possamos um pouco retornar lá atrás ainda, na chamada de Deus para Abraão. Abraão, como a Bíblia diz, foi um homem chamado por Deus. Vivia na terra de Ur dos Caldeus com o pai e uma família próspera. Nesse texto, onde Deus vai chamar Abraão, ele vai encontrar Abraão em um contexto de uma vida muito bem resolvida. Abraão já estava ali casado com uma esposa, Sarai, e nesse casamento ele vivia uma vida de prosperidade, uma vez que o pai era empresário. Empresário de quê? Eles produziam ídolos, e aquela cidade era uma cidade idólatra. Então, a produção de ídolos, ou seja, a empresa do pai era uma empresa próspera, ela havia clientela. E de repente esse moço, por nome Abrão, que não tinha um culto a Deus, que não tinha conhecimento do Deus verdadeiro, ele vivia em uma cidade idólatra, nunca tinha tido contato com Deus verdadeiro. Em um belo e exato momento,
está falando. Por quê? Porque o coração treme, o corpo estremece e o Espírito de Deus, ele adentra em nossa alma, de maneira que há uma confirmação tanto do céu quanto terrena, que a voz que está falando é a voz que domina todos os planetas, é a voz que domina todas as coisas. Eu amo quando eu falo sobre isso, porque quando eu falo sobre isso, eu entendo que quando a voz de Deus brada na alma e no coração do homem, não tem como o homem ficar firme, não tem como o homem retroceder. Então, quando a voz de Deus fala, o homem precisa se dobrar e reconhecer que há um Deus no céu e que Ele é poderoso, que Ele é fiel. Eu não sei você, mas nesta noite eu já senti e eu já ouvi a voz dele nesse culto aqui nesta noite. Ei, você pode abrir o teu coração e a tua alma, que ainda antes que este culto comece, a voz de Deus vai bradar na tua alma e no teu coração, que não vai permitir, Orebácia, que você volte para a tua casa do mesmo jeito que você entrou. Ei, eu sinto de profetizar isso aqui nesta noite. Você talvez está se perguntando e questionando: eu não conheço a voz dele e eu até tenho dúvida se é ele mesmo quem fala comigo. Se você crê, esse culto vai ser o culto da revelação de Deus para a tua alma neste lugar, e você vai sair daqui crendo que a voz de Deus falou contigo nessa noite. Oh, aleluia! Abraão não conhecia a voz de Deus, mas quando ouviu a voz de Deus, creu nela. Creu de maneira que não questionou. E a voz de Deus para ele veio carregada de 3 ordens. Que ordens era essa? Deus disse: Abraão, pega tua esposa, sai da tua terra. Deus basicamente estava tirando todo o sustento de Adão. Deus estava basicamente tirando toda a estabilidade financeira que ele tinha. Porque ao sair da terra, ele estava também deixando para trás o seu ofício de trabalho. A segunda ordem de Deus é: sai do meio da tua parentela. Deus estava cortando os laços familiares de Abraão. Deus estava dizendo: é hora de romper com os laços familiares, porque o que eu tenho com você é com você e com a sua esposa. 2 coisas duras para Deus pedir para um homem, 2 coisas duríssimas para Deus pedir para alguém, mas Deus, ele faz isso. E na terceira coisa, Deus diz para ele assim: e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Terceira coisa mais difícil ainda de ouvir de Deus, né, meus irmãos? Porque você pegar a tua esposa, pegar a sua família e ir em direção a um lugar que você nem sabe onde é, e principalmente dizendo que ouviu de um Deus que aquela família não conhecia. Esse era o chamado de Deus para Adão. Deus começa o chamado na vida de Adão com uma maneira muito radical, e ele vai obedecer a voz do Senhor e vai sair em caminhada em direção à terra que Deus vai mostrar para ele. Só que no meio disso, Adão, ele vai desobedecer a Deus em uma coisa. Que coisa é essa? Ele vai levar ainda consigo o seu sobrinho Ló, e que no meio da caminhada ele vai entender que não era para ter feito isso. Todo mundo conhece a história e sabe o que aconteceu. Os trabalhadores começaram
Deus disse para ele que ele teria filhos, que ele seria pai de uma grande nação. E isso ele tinha cerca de 75 anos, Paulo. E alguns anos foram passando, e ele vai caminhando. No meio da caminhada, Abraão e Sarai vai esfriar o coração. Isso aqui é um perigo. Ele acaba chorando dele. Quando a gente começa a deixar o coração esfriar na palavra que Deus diz para nós, quando o nosso coração começa a esfriar, a gente começa a querer tomar atitude com as nossas próprias mãos. A gente começa a tentar procurar saída com as nossas próprias mãos. Aqui está o grande erro, meu e seu, de tentar procurar concluir uma palavra que Deus deu, tentar fazer acontecer aquilo que Deus deu. E se tem uma coisa que o céu me fez entender na marra, é que ele não precisa, que ele não precisa que eu movimente nada com as minhas mãos, que ele não precisa que eu ajude em nada, porque o que ele tem para fazer, ele faz. Sarai preocupada pega a serva e dá para Abraão. Abraão, o tempo está passando, estou ficando velha, você também, o negócio não vai acontecer, a promessa não vai cumprir. Então pega a serva, coabita com ela e tem um filho. Mas o que Deus fala, irmãos, eu entendo uma coisa, existe um ditado aí fora e ele é muito certo, né? Deus não escreve em linhas tortas. Deus disse para ele que seria dele, da esposa, seria da semente dele. E ali nasce o menino Ismael. Mas a promessa não estava sobre Ismael. E os anos vão passando, e o que me chama a atenção em Abraão é que esse homem, ele crê tanto no Deus que ele ouviu. Coisa linda, né, irmãos? Ele crê em Deus que ele ouviu a voz dele. E você está sentado nesse banco e esse Deus já se revelou para você de tantas formas, de tantas maneiras, que no primeiro vento você começa a questionar onde Deus está. Na primeira tempestade começa a questionar onde Deus está. Abraão não. À medida que ele caminhava, oh, que coisa linda! À medida que ele andava, sabe o que ele fazia? Ele erguia altares de adoração ao Deus que ele servia. Esse homem andava um pouco, obreiros, levantava um altar. Andava mais um pouco e levantava outro altar. Cada altar que Abraão levantava, ele levantava dizendo: eu creio na promessa que ele me fez. Eu acredito na palavra que ele me deu. Constrói o primeiro, o segundo, constrói o terceiro altar. E no terceiro altar que ele constrói justamente no cenário aonde ele se separa de Ló, vai caminhar sozinho, e Abraão, entre aspas, vai voltar para o caminho, né? Vai voltar para a trajetória que Deus lá atrás tinha chamado ele, que era a hora do cumprimento da promessa. E em certo dia, Abraão vai chorar diante do Senhor e vai dizer: Deus, nas minhas palavras, né? O Senhor me fez uma promessa, mas o tempo está passando. Quando vai se cumprir? Quando eu leio isso, eu me identifico. E é bom quando a gente acha alguém, né? Quando a gente acha essas passagens na Bíblia para se identificar, porque aí a gente percebe que eram, como a própria Bíblia vai dizer, homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que nós. Quantas vezes você já não dobrou o seu joelho e já questionou o Senhor? Senhor, quanto tempo mais ainda vai demorar? O tempo está passando. Escuta isso aqui. E é tão incrível, né? Que às vezes a gente olha para o cenário, a gente olha para a circunstância e pensa assim: Deus, isso não vai acontecer, não. Deus diz assim: eu vou salvar no meio da tua casa. Aquele que não bebia, começa a beber. Não fumava, começa a fumar. Aí você olha e diz: meu Deus, como é que
específico ao escrever o Pentateuco, que ele vai escrever assim, obreiros: e o sol estava a pique. Moisés parece que estava dizendo assim: o cenário estava doloroso, o sol estava queimando na cabeça de Abraão, sentado na porta da tenda. Escuta, é nessa hora, exatamente nesse momento, sabe aquela hora que a porta está fechada? Sabe aquela hora que o médico chama a família e diz assim: nós viemos até aqui e não podemos ir mais. É a hora que o sol está quente na nossa cabeça. Sabe aquela hora que você já andou de madrugada pra lá e pra cá durante a casa? Sabe aquela hora, não é baixo, brincando, que você já dobrou o joelho no sofá da sala, já levantou, já foi pra cozinha, já foi pro banheiro? É a hora que o sol está escaldando. Você já chorou, já pediu, já clamou. Sabe o que acontece nessa hora? Escuta, você não vê que é coisa da minha cabeça. Apareceu o Senhor. Acho que 3 obreiros receberam. Apareceu o Senhor. Não é um anjo. Oh, legal. Não é profeta. Não é ninguém enviado. Apareceu o Senhor. Ei, ele mesmo foi. Oh, meu Deus do céu.
fazia meu aniversário todo mês mesmo. Ó, com toda certeza. Quando o menino desmamou, deu festa. No ano seguinte eu não tinha motivo para dizer, não, e agora festa para quê? Não sei, vou fazer assim mesmo. Falou a primeira palavra, festa. Deu o primeiro passinho, festa. E assim foi, 17 anos. 17 anos. Abraão, aproveitando a promessa, esqueceu. Tudo indo bem, maravilha, né? Vivendo a promessa. Uma certa madrugada, a voz de Deus vai bradar. E Deus chama, tá? E Deus chama. E Deus chama. E Deus vai chamar. Se tem uma coisa que Deus é especialista em chamar a nossa atenção. Talvez você está aí perguntando por quê e para quê. E Deus só quer que você diga, Ele é aqui, Senhor. Está te despertando de todo jeito. E de repente Abraão vai ouvir a voz. E quando ele ouve a voz, ele vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. E Deus diz, pega lá o menino. Pega o motivo da festa. Pega o motivo dos festejos. Porque eu estou com saudade. Pega ele. E olha só como que Deus faz. Deus diz para ele assim, ó. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Leva o menino à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha como que Deus já sabia conversar com Abraão. Os dois já tinham um certo tipo de diálogo. Olha Deus dizendo para ele também, mais uma vez. Só anda porque o lugar eu te mostro. Você sabe que comigo é assim. Nós dois trabalhamos desse jeito. E ele pega o menino. Irmãos, não tem um texto. Não sei se você já leu Abraão dizendo assim, por quê? Para quê? O que o Senhor quer? Não. Em silêncio ele está. A única coisa a única palavra naquela madrugada daquele homem foi o quê? Eis-me aqui, Senhor. Abraão está dizendo para mim e para você, ou você tem fé e obedece, ou não tem meio termo. Ou você diz que crê em Deus, ou você não crê. Mas não tem esse negócio de meio termo, não. Ah, Deus falou que curou, mas deixa esse remédio guardado aqui. Ah, Deus falou isso e assim, mas aí vamos fazer o seguinte, vamos deixar lá um dinheiro lá para emergência. Irmão, se Deus falou que vai cuidar, ele não precisa de dinheiro de emergência, não. Se Deus falou que vai fazer, ele não precisa da sua ajuda, não. E ele pega o menino, pega a lenha, chama os servos, pega o jumento, irmão, 80 a 100 quilômetros de distância da casa, 3 dias de viagem. Você imagina a cena comigo, esse homem andando 3 dias, mudo, em silêncio. Seu problema é que você está conversando demais. Seu problema é que na hora de ficar calado está conversando demais. É hora do silêncio. E só o quê? Andar. É só andar. E ele vai andando 3 dias, ó, caladinho. Vai com os servos. No terceiro dia, quando ele levanta a cabeça, lá está o monte. Que monte é esse? O Monte Moriá. E ele diz o quê? Ficai aqui com o jumento. Servos, ficai com o jumento, porque eu e o menino subiremos. E eu e o menino tornaremos a voz.
Porque tem coisa que Deus trata comigo e com você. Não é para ninguém ficar sabendo. Porque nem todo mundo entende o diálogo de Deus conosco. Vão dizer que é loucura. Vão dizer que é religiosidade. Vão dizer que é fanatismo. É por isso que Deus está dizendo: somos só nós dois nesta conversa. Só obedece a voz de Deus. Porque quem precisa saber é Ele, mais ninguém. Oh, Jesus. Tem um tal de compartilhar no Face, né? Tem um tal de postar no status do Facebook, do WhatsApp, de não sei mais o que. Não, Abraão está subindo calado, em silêncio. Eu quero desafiar você. Acha para mim Deus pedindo que ele pediu para Abraão para mais alguém? Deus pediu para mais alguém? Por favor, eu sei que aqui deve ter teólogos dos bons. Mostra para mim, por favor. Deus só pediu para Abraão. Tem coisa que Deus vai pedir é só para você mesmo. Aí você fica assim: meu Deus, será que é com todo mundo? Será que acontece essas coisas com todo mundo mesmo? Não, é a experiência que Deus dá para você. É aquela hora que você olha para um lado e olha para o outro e pensa assim: meu Deus, será que é só comigo? É só com você mesmo. É só com você mesmo. Porque o que Deus tem com você, Ele não tem com Moisés. O que Deus tem com você, Ele não tem com teu vizinho de banco. A conversa de Deus nesta noite é individual. O Senhor que olha no céu e vê essa multidão aqui nessa noite, Ele diz: eu não te trato como multidão, eu te trato na individualidade. Porque Deus, Ele conversa conosco é na particularidade. E Ele chora onde? Ô menino, a fé do Abraão era gigante, gente. E ele diz assim: nós vamos adorar e nós vamos voltar. Que isso? Deus tinha falado com ele claramente: o sacrifício é um menino. Você vai cortar o pescoço dele, vai picar ele em pedaços, vai tirar as vísceras, e cada pedaço que você picar, você vai oferecer para mim. Você acha que eu estou exagerando? Não, isso é holocausto. É isso que Deus disse a Abraão: você vai picar esse menino todinho e depois vai botar fogo. Porque é assim que serviu o holocausto da Bíblia. Ele sabia muito bem o que Deus tinha pedido para ele. Só que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 8, ele vai revelar para nós o que ele viu na firmeza e na fé de Abraão. E o que ele viu? Ele viu que Abraão, ele estava subindo e ele cria tanto no Deus que ele servia, que ele acreditava que mesmo depois de morto, picado e queimado, Deus o traria de volta à vida. Por quê? Porque aquele que fez a promessa, ele não volta atrás da promessa. Aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Você pode se colocar de pé nesse lugar? Irmãos, Deus nunca quis Isaac. Porque querer Isaac era como se Deus estivesse colocando no mesmo nível do Deus Moloque, que era o que aceitava sacrifícios humanos. Deus nunca quis Isaac. Sabe o que Deus queria? Deus queria o coração de Abraão de volta. Sabe por que às vezes algumas coisas na nossa vida demoram a se cumprir? Porque Deus está preparando o nosso coração primeiro, pastor Welles. Porque se Deus nos der um tempo, a gente pega e tira Deus do lugar e coloca a providência, coloca a promessa no lugar. Foram 3 dias
de Abraão. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está te atraindo para o Monte Moriá. É isso mesmo. E Deus está usando exatamente aquilo que você tem mais apreço, aquilo que você é mais apegado, para te atrair de volta a Moriá. Porque Ele está dizendo: é hora de voltar a construir altar de novo, Abraão. Porque eu me revelo a você nos altares que você constrói para mim. É nos altares que a minha glória desce. É nos altares que a promessa é confirmada. É nos altares que a promessa é confirmada na tua vida. Abraão coloca o menino sobre a pedra. Levanta para o céu do temo. E quando ele vai imolar, Abraão, a voz do Senhor vai bradar: ei, não faças mal para o menino, porque eu vi de volta o teu coração. Eu vi de volta o teu coração. Abraão olha para o lado, lá está a providência. Abraão olha para o lado e lá está a provisão. Naquele dia, Abraão viu de perto quem? Jeová Jireh. Naquele dia, Abraão viu Jeová Jireh. Até aquele dia, Abraão já tinha visto um Deus que sustenta. Até aquele dia, Abraão já tinha visto um Deus de livramento, irmão. Até aquele dia, obreiro, Abraão já tinha visto um Deus que faz a estéril dar a luz. Até aquele dia, Abraão já tinha visto Deus de diversas maneiras. Mas o Jeová Jireh, ele vai conhecer no Monte Moriá. Eu não sei se tem alguém que está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite, mas Ele está dizendo: eu estou te atraindo para o Moriá, porque eu quero você de volta a construir altares, porque eu ainda tenho muita coisa a me revelar para você. Eu ainda tenho muita coisa a me revelar para a tua vida e para a tua casa. E Ele está dizendo: não conhece Jeová Jireh?
Se não crê,